único dos clubes envolvidos nas quartas que venceu os 2 jogos. O Pascoal falou, respostinha ontem, estava satisfeito. Estava feliz, o respostinha então tava... chegou aquele dia que todo mundo esperava. O Flamengo convenceu finalmente? Ele conseguiu até elogiar o time. Galera, antes de começar o vídeo aqui, já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são do canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui agora, né, este corte do programa ESPN FC, cara, tá ao vivo. Vamos acompanhar aqui e ver o que eles vão falar agora da classificação do Flamengo para as semifinais da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Vai ser legal. Vamos lá, simbora. Você sabe que ele elogiou, gostei do professor Pascoal, a semição mudou certo e tal. Ele falou isso? Falou, gostou do professor. E falou. Você sabe como é que ele é, né? Ele é muito empolgado. Agora, o Rogério Ceni tem uma marca impressionante contra o Flamengo, hein? 14 jogos, 14 derrotas. Ele ficou até incomodado com isso na entrevista, né? Toda entrevista pós-Flamengo e Bahia, o pessoal pergunta a respeito dessa... Essa aí foi com 0 de jogo, né? Não passa por um bom... Aliás, o Alan, ele ainda não jogou no Flamengo. O Alan do Galo não chegou no Rio de Janeiro. O Alan que o Palmeiras queria que o Flamengo... Até brigaram por ele e o valor subiu. Não foi o que se imaginava. O Flamengo jogou muito confortavelmente, né? Eu vi poucas ações ofensivas do time do Bahia. Matheus Cunha não fez uma defesa sequer, 0. Não, o uniforme zerado, né? A lavadeira não teve... O Praz já passou por isso. Aquele dia que o goleiro sai com o uniforme limpinho, ele dá só pro roupeiro. Ele não precisa nem dar palavra, não vai pra lavanderia. Já tá só dobrar e guardar, porque não sujou a roupa. Não sujou a roupa. E a gente vê o Flamengo fazendo um bom jogo, o Flamengo conseguindo, numa arrancada espetacular do Bruno Henrique, encontrar... Agora, quero fazer um destaque aqui. O debochado é um monstro de jogador, né? Isso aí não é pênalti não, viu, gente? Só para dizer para vocês, a bola bate primeiro na perna e depois no braço. Resvala no cotovelo. Às vezes às vezes. Teve um pênalti no jogo que eu não vi ninguém falando, cara. Teve pênalti no Wesley, dentro da área, empurrão nas costas e ninguém falou nada, mas eu vi. Não deveria ser nunca, né? Não deveria ser nunca. Essa bola foi espetacular. Agora, o que jogou o Luiz Araújo, para mim, taticamente é um jogador... Ele tem uma temporada boa. De uma importância. Ele tem uma temporada boa, especialmente nessa onda de desfalques. Ele assumiu alguns papéis, além dos papéis que eram dele, né? Porque o Luiz Araújo é contratado para ser um ponta. Assumiu um papel em alguns momentos, especialmente quando o Arrascaeta estava machucado, até de articulação do time do Flamengo. Ontem, não conta nada para ninguém, ele correu pro Arrascaeta. Você viu o pique que ele dá lá da linha de lado e vem tomar a bola do cara num contra-ataque do Bahia? Ele sai na frente do cara e toma a bola no primeiro tempo ainda. Se você parar para pensar, assim, quando o Tite escala Léo Ortiz e Everton Araújo, ele fortalece o meio-campo contra um Bahia, que é um time que trabalha muito curto, então o Flamengo tinha que ter uma estrutura de meio-campo boa o suficiente para roubar a bola no setor. Então você fortalece o meio-campo, você protege o Arrascaeta, e quando você escala no ataque Luiz Araújo e Bruno Henrique, você também protege o Arrascaeta. Então é um ataque rápido para o Arrascaeta ter que correr menos, e o meio-campo sustentado para exigir menos defensivamente do Arrascaeta. Então, acho que a leitura do que seria o jogo, que o Bahia tentaria ter mais posse, como teve, o Bahia tentaria controlar como tentou, não conseguiu. Terminou 50-50. Um pouquinho mais pro Bahia, um pouquinho mais, 53, pouca coisa. Eu tinha visto no finalzinho do jogo, estava assim, no primeiro tempo 50-50. As escolhas foram muito boas, cara. Foi uma leitura muito correta do que o jogo pedia. E o Flamengo se comportou bem, não foi um jogo espetacular, mas o Flamengo foi melhor do que o Bahia. E o Flamengo não tinha sido melhor do que o Bahia durante boa parte do jogo de ida e durante boa parte do jogo do Maracanã no Campeonato Brasileiro. Ontem foi um jogo em que o Flamengo foi superior ao Bahia. Praz, quero te ouvir também sobre esse jogo, sobre as escolhas, né? O Tite vem sendo, pela torcida, muito criticado, porque às vezes coloca o time mais para trás do que gostariam de ver, ou faz escolhas para o ataque que o torcedor não concorda. Tem gente que ainda acredita no Gabriel como centroavante, cada vez mais difícil. O que você achou do que o Tite montou para o jogo de ontem? Assim, Dani, a perda do Pedro, ela representa muito, né? Porque é um cara com características ímpares, até veio o Carlinhos para ser uma alternativa. Ontem nem podia porque já jogou Copa do Brasil, E aí, o que o Tite faz, né? O Tite, uma das alternativas só que muitos queriam era o Gabigol, mas eu acho que isso, a própria entrevista do Braz não só a entrevista do Braz, as escolhas do Tite, a ideia de jogo do Tite já mostram que realmente o Gabigol não tem espaço, né? E aí ele tem que achar uma alternativa para o Pedro.
E aí ele bota o Bruno Henrique na função, tentar fazer a função. E assim, num primeiro momento, é ruim. Pô, tu perdeu um jogador que nem o Pedro, que estava, acho que a 4 gols, de bater o recorde dele de gols numa temporada. Mas sempre tem um lado bom. A escalação do Bruno Henrique te dá uma série de alternativas. Te dá a alternativa de ter mais velocidade. E tu tendo mais velocidade, tu tira a referência da linha de defesa. Isso é ruim para um zagueiro. É ruim para o zagueiro porque desorganiza. Tu consegue... O Pedro era mais o pivô. Tu consegue enfiar o Bruno Henrique entre os zagueiros, mas numa transição, fazer ele sair nas costas, por exemplo, do Luiz Araújo ou do Gerson, que puxou um lateral para marcar. Se o lateral não marcar, o Gerson e o Araújo jogam soltos. Então, assim, tem muitas coisas. O Arrascaeta pode aproveitar e transitar da área de meio campo para a área de finalização, que é também difícil de se marcar. O jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, um gol aconteceu assim. O Hugo Moura estava marcando certinho, o Léo Pelé estava marcando, o Michael sobrando, o jogador do Atlético Paranaense infiltra e o Hugo Moura não acompanha. Essa infiltração, quando muda de setor e não tem acompanhamento, é muito difícil. Então, assim, torna-se um Flamengo mais imprevisível. E de um limão pode fazer uma limonada, né? Eu acho que o Tite, de repente, pode conseguir deixar o Flamengo mais móvel e, de repente, até mais agradável ao que o torcedor quer, com essa versatilidade do Bruno. Especialmente ontem, que era um jogo em que o Bahia ia ter que sair, ia ter que jogar com a sua linha um pouco mais alta. Você poder atacar essa linha mais alta com o Luiz Araújo e o Bruno Henrique com muita profundidade é o ideal. Tanto é que é assim que nasce o gol do Flamengo e nascem outras jogadas também. Ó, eu tô olhando a hashtag. A hashtag, o pessoal tá na hashtag do Threads, tá, querido? O pessoal tá mandando mensagem aqui pra gente. E o Gabriel tá dividindo opinião, assim. Tem gente dizendo o ciclo dele já acabou, tá claro isso pro Flamengo. E aí tem outras pessoas dizendo assim, o Tite está acabando com o time do Flamengo. Rapaz, mas ganhou ontem, foi o único time que ganhou os 2 jogos. Nas 3 competições. Nós, torcedores, acreditamos no Gabi. Ele não, né? Não é ele não. Esse aqui é o rapaz de Itajaí que tá mandando essa mensagem pra gente. Mas o pessoal ainda se divide. Tá mais duro que o Respostinha. O Respostinha também não tô mais suave. O pessoal ainda se divide, Pascoal. Ele deve estar naquele trânsito da 101 ali que tranca Itajaí. Aí pegou o telefone. Tá nervoso. Ficou irritado. Agora, desse jogo, eu acho que o Flamengo tem que tirar algumas bases para pensar. Eu sei que é um jogo importante. Vasco e Flamengo é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Mas eu acho que a visão do Flamengo tem que ser para o meio de semana que vem. No sentido de poupar, você pouparia... Se tiver essa alguém... dupla que está aí atrás de você no telão, o Arrascaeta tem que ver primeiro se vai ter condição ou não, né? Porque ele pede a substituição, então não sei se vai estar eu não sabia se... Eu fiquei na dúvida também, se teve uma lesão, se foi um cansaço. A primeira informação é que ele pediu para sair por cansaço. E esperamos que seja só isso. O que chama atenção é que ele vai para o banco e não coloca imediatamente nenhum gelo nem nada. Bom, você sabe como é que é isso, né? Quando o cara sai sentido, a primeira coisa que você faz é já começar um tratamento ali. Então, assim, isso dá uma acalmada. Eu acho que ele pode ter sentido um cansaço, ter sentido que se continuasse, corria o risco de machucar. Um pouco a perna. Porque o atleta conhece o próprio corpo, né, Praz? Aquele peso mesmo, aquela fadiga acima do normal. E ainda porque ele já vem de uma lesão, então... Eu acho que pode ter sido mesmo... Olha lá, a saída. Uma prevenção. É isso, a gente está vendo aí o Arrascaeta pedindo em relação a poupar, né? Eu acho que tem situações muito diferentes no time do Flamengo, né? Tem o Arrascaeta, que voltou de lesão. Ele fala depois do jogo que ele pediu por cansaço. Tem os jogadores que jogaram na data FIFA. E tem os jogadores que não jogaram na data FIFA, né? E que ficaram um período sem jogos. Sim. Então, assim, eu acho que o Flamengo, assim, na minha opinião, deveria poupar pontualmente. Não, 99% das vezes que se poupa o time inteiro, eu acho desnecessário. O time inteiro, né? Eu também não gosto. Mais nessa questão. Peças. Peças, porque, querendo ou não, tem muitos ali que ficaram a data FIFA sem jogar. O lateral esquerdo vai ter que trocar. Vai, ele está suspenso, Ayrton Lucas. Então, o Alexandro vai... É bom dar uma descansada às vezes, né, Pascoal? Não, eu acho que nesse caso sim, porque o Ayrton Lucas, na Libertadores, ele vai jogar, né? E aí o Flamengo tem 2 estreias para fazer, né, no Maracanã, né? Porque o Alcaraz já estreou o Plata e o Alexandro. O Alcaraz não vai poder jogar. O Alcaraz foi expulso no jogo contra o Corinthians, está fora. Não vai poder jogar. Então, eu fico imaginando que o Flamengo tem reposição para esse momento. Né? O Flamengo tem de onde tirar. Porque o jogo de quarta-feira, aí a torcida vai gritar: quarta-feira! É quarta-feira. Quinta, né? O caso do Flamengo é quinta.
No Flamengo é quinta. É quinta-feira, Quinta-feira. No Flamengo é quinta-feira, né? Quarta-feira que é simbólico porque é o meio de semana, né? É o dia 9. Quinta-feira. Eu fico imaginando que a torcida está muito ansiosa para esse jogo. Eu também estou e posso explicar por quê. Porque o adversário não é fácil. Principalmente jogando lá no estádio deles, lá, Campeão del siglo. Campeão del siglo. Vou falar defensores del siglo, ia misturar tudo. É um do Paraguai e outro do Uruguai. Lá, E aí, o filho chora e a mãe não vê, né? lá, Com o portão. lá os caras... Você já passou lá um perrengue lá. Conta lá, ih, foi brabo lá com o negócio, foi feia a coisa. Bem que eu tive o Borges, os caras pra me ajudar lá. Então, você já passou um perrengue lá. Então, lá é osso para jogar. Além do que, o time do Peñarol é um time físico. Vai no modelo Botafogo, Mas muito menos técnico, né? É no confronto físico. Se tiver que chegar no cara, a bola vem no alto, o cara já deu um tranco no outro, aqui é o físico. Sim. Vem aqui, o zagueiro já está dando a trancada no atacante, a bola vem no chão, o cara já vem por baixo, já vai chegar. É no físico. O time deles é assim. E eles analisando, hein, Pascoal, a chance que eles têm contra o Flamengo? É empatar, buscar dois... Primeiro jogo, né? Então, assim, é o jogo em casa, que a gente falou, é um jogo duro e certeza que eles vão fazer desse jogo não perder. como se fosse uma eliminatória de um jogo só. Não perder o primeiro jogo. A chance calma, deles. vocês estão indo muito pra frente, ainda tem muita coisa pra acontecer. Antes disso, ainda tem coisa do jogo que passou que eu quero analisar aqui. Porque, assim, é óbvio que é importante o jogo contra o Vasco, é óbvio que é importante olhar pro Peñarol. Mas, acho que depois do jogo de ontem, o Tite ganha opções que podem ser muito válidas. E o Everton Araújo é a primeira delas, né? Vamos ouvir o Everton Araújo e trazer os números dele, porque eu acho que esse é um debate importante da gente fazer também. Assim, de como o Flamengo está reencontrando peças e trazendo peças, né? Os jogadores que chegam como reforços na temporada para ajudar justamente nessa equação de 3 competições. Deixa eu ouvir o Everton Araújo para a gente seguir aqui. É um elenco muito forte, né? Como você falou. É difícil a gente chegar já e jogar, mas acho que de pouquinho em pouquinho nos treinos a gente dando o nosso melhor, mostrando que a gente pode e a comissão dá oportunidade, como foi hoje. Graças a Deus eles me deram a oportunidade e eu aproveitei, fiz um excelente jogo e saímos com a vitória. Parabéns. Via, né, o Flamengo de casa, via na televisão. Hoje estar aqui, pô, é um sonho realizado para mim e muito feliz, cara. Muito feliz e muito gratificante. Acho que isso é fruto de muito trabalho e muito feliz por tudo que está acontecendo. A gente está vendo aí os números do Everton Araújo, claro que são números importantes, mas acho importante também contextualizar a história desse menino de 21 anos, que foi dispensado da peneira do Botafogo, foi dispensado da peneira do Cruzeiro, para continuar treinando, cortava cabelo, virou barbeiro, enquanto tentava ser jogador de futebol, e ontem vive uma mudança de chave, né? Ele já tinha tido oportunidade com o Tite, mas da maneira como ele sai ovacionado, aplaudido pela torcida do Flamengo no Maracanã, acho que o olhar, não pela história, a história é muito bonita e é importante a gente pontuar, mas pelo futebol que ele mostrou, ele vai ter espaço. E pela missão que ele cumpriu. Essa primeira estatística que a gente viu aí, pós-recuperadas, era essa a missão dele, né? Formar essa dupla com o Léo Ortiz e tornar o Flamengo um time mais forte para recuperar bolas. Porque assim, o Flamengo é, por essência, né? Esse elenco do Flamengo é um time de imposição, um time de construção, né? No time ideal é um volante, o Eric ou o Léo Ortiz, com o De La Cruz, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, quem quer que seja, e com o Pedro como centroavante. Esse é o modelo titular da equipe do Flamengo, que é um time mais de construção mesmo. Só que aí os desfalques todos chegaram, o Tite teve que remontar o Flamengo da maneira que dava, e os jogos são diferentes, e o jogo de ontem pedia o meio-campo mais parrudo mesmo, e ele fez a escolha certa. Então, para o jogo de ontem, foi o ideal. Para os demais jogos, não sei se essa dupla é a melhor dupla. Talvez tenha jogo, mesmo com esses desfalques, que o Tite opte por recuar o Gerson para segundo volante, voltar o Gerson para segundo volante, onde ele já jogou tanto, e montar um time com 2 pontas, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, por exemplo, ou Alcaraz, um volante com Alcaraz de segundo, com Gerson. Tem opções, né? Para ontem era o Everton Araújo. E o Tite teve a coragem de escalá-lo no Maracanã, porque ele poderia ir mal. Né? O Tite escolheu bem porque é um jogador forte fisicamente. Aumenta a estatura. Né? De personalidade, sabia que tinha o não Jean se Lucas, escondeu. Sabia que tinha aqui o Jean Lucas do outro lado, que também é forte, um jogador alto. Sim. Então, o Tite escolheu bem. Né? Elogios ao Tite, claro que sim. Né? Não tem só críticas ao Tite, porque a torcida do Flamengo tem muitas críticas ao comportamento do Flamengo, especialmente quando joga no Maracanã. E o Flamengo vinha de um jogo horroroso.
horrível contra o Corinthians. Né? O Corinthians foi jogar e o Flamengo estava a passeio, porque o Flamengo estava esperando o folgão da data FIFA. E o Corinthians precisava decidir o jogo. Tem isso, Praz? Aí o cara estava no folgão, o jogador no folgão, o jogador... A cara do Praz, a cara do Praz. Jogador no modelo folgão. Ah, mas se tem uns caras igual o Praz, se tem uns Praz, o capitão, o Fábio Luciano, uns caras que são chatozinhos, que era chato, que era um negócio, ele reclamava de todo mundo. Esses caras não iam deixar amolecer o jogo. Porque é o seguinte, ali, com todo respeito, assim, eu sei que o Flamengo é um gigante do futebol brasileiro, né? É o melhor elenco da América do Sul, acho até que é o melhor elenco da América Latina. Eu estou até ampliando o leque, porque eu acho que o Flamengo é especial mesmo. Agora, esse moleque entra e consegue fazer um jogo que ele fez, sabe? Você fala assim, de onde que saiu isso aí? De onde que tá? Onde é que ele estava? Ele estava lá. É curioso a gente parar para pensar que num elenco que contratou o Alan, que tinha o Eric Pulgar, estava cansado ontem, acho até que ainda vai voltar assim com o Tite, mas você acha a solução dele, de né? um zagueiro, né? Porque o Léo Ortiz de ofício é zagueiro, e de um menino da base, Praz. Assim, eu acho que o Everton Araújo, obviamente, está alguns passos atrás do Ortiz. Queria te ouvir sobre essas opções. Para mim, o Ortiz podia jogar de primeiro volante sempre. Ô Dani, assim, o futebol ele é feito de oportunidades e aproveitar as oportunidades, né? O menino aproveitou a oportunidade, ele deu um passo, subiu um degrauzinho na hierarquia. Olha isso. Mas a gente tem que ter muita calma, porque se daqui a pouco, no próximo jogo, ele vai mal, a gente vai achar que ele já não presta, ou muitas pessoas vão achar que já não presta. E quando joga um jogo bem... Essa montanha-russa do futebol, que às vezes é muito difícil já é difícil de um cara experiente lidar. Um menino, então, que a gente falou da história dele, né? Cortava cabelo, foi reprovado em 2 peneiras. É mais difícil ainda, porque se um cara experiente sente, um cara que já está estabilizado na carreira, um menino que está começando a correr atrás do sonho, um jogo desse pode acabar com as chances. Então, assim, é um peso muito grande, né? Mas as oportunidades aparecem e aí tu tem que estar preparado para aproveitar ou não. E assim, tu falou do Ortiz, que é zagueiro, mas está como volante. Num time, num clube como o Flamengo, com tantas contratações, o menino começa a ganhar espaço. E aí é uma coisa que eu sempre defendi no futebol e eu comecei a observar mais ainda, e aí é uma coisa muito minha, porque eu passei por isso, é a questão, a questão da idade também. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala, o fulano tem 30 e poucos anos, não sei o quê. É rendimento. Sim. Independente de quem for, independente da posição, se ele estiver fazendo a função melhor que o outro, pode ser um menino de 20 com um menino de 35. Tem que jogar quem está melhor. E assim, às vezes os treinadores não têm... Não sei se é coragem, ou convicção, ou respaldo. O meio do futebol também, muitas vezes, não está acostumado a isso. Por quê? Se ele tem uma outra opção e ele bota o menino, e o menino, por um outro fator, vai mal, aí já os dois já são crucificados, né? Sim. E agora, então é isso. Para mim é performance. Performou, independente se é novo, se é velho, se está na posição, se não está, se fez a função bem, merece a posição. E o Flamengo, como você falou, ganha mais uma opção num elenco já que nem o Pascoal falou, para mim é o melhor da América. E o Flamengo ganha mais uma opção de um menino formado na base. Ele fez um gol contra o Atlético Paranaense. Foi na Liga de cabeça. E se a gente lembrar, no começo do ano, no Campeonato Carioca, nos primeiros jogos de brasileiro, nessa mesma função, o Tite havia dado espaço para o Igor Jesus, não o Igor Jesus, centroavante do Botafogo, mas o Igor Jesus, volante, que foi agora negociado para o futebol português, né? Então, assim, mesmo com um elenco tão numeroso, tão badalado, tão estrelado, as oportunidades que o Praz citou, elas surgem. Ela surgiu para o Igor Jesus e agora surge para o Everton Araújo, que ele aproveita muito bem. Então, ontem ele entregou a missão exatamente como tinha que ser entregue e ajudou o Flamengo a fazer o jogo que tinha que ser feito. E, galera, olha só como que está o mês de setembro do Mengão, cara. Vamos pegar aqui o calendário do Flamengo, que pega o Vasco agora domingo às 18h30, né? No Maracanã. Cara, vai ser fogo esse mês, hein, cara? Porque, veja bem, temos aqui, 5 jogos. Então, vamos lá. Domingo, Flamengo e Vasco. Depois, quinta-feira, dia 19 de setembro, Flamengo e Peñarol no Maracanã, né? Depois, dia 22 de setembro, Grêmio e Flamengo. O jogo será na Arena do Grêmio. Rodada 27 do Campeonato Brasileiro. Depois, o jogo da volta, cara, lá no Campeão del Siglo, né?
Peñarol e Flamengo, dia 26/9, às 19 horas. Caraca, hein, velho? Aqui o Flamengo tem que chegar com resultado, hein? O Flamengo tem que fazer 2, 3 aqui no Peñarol, no Maracanã, para chegar lá no Campeão del Siglo, com uma vantagem, né? Para garantir a vaga para as semifinais da Libertadores da América. Depois, 3 dias depois, dia 29 de setembro, temos Flamengo e Atlético Paranaense, o Ventinho que foi eliminado pelo Vasco, né, na Copa do Brasil. Este jogo aqui contra o Ventinho será no dia 29 de setembro, às 8 da noite. Rodada 28 do Brasileirão. E aí, para você, qual jogo é mais difícil, cara? Onde o Flamengo tem que priorizar? Bem, eu acho que o Flamengo tem que priorizar sempre a Libertadores da América. Aconteça o que acontecer, tem que preservar, tem que dar prioridade para a Libertadores. Tem que poupar contra o Vasco? Poupe. Fazer o quê? Tem que poupar, ué. Para jogar contra o Peñarol com força máxima, com Arrascaeta, com De La Cruz, né? Com força máxima, com Gerson, com Bruno Henrique. E daí, contra o Grêmio depois, no dia 22, vai com o que tiver. O importante é a Libertadores, galera. É o que eu acho, cara. Tem muita gente que não concorda comigo. Muitos concordam, né? Eu acho que 90% concorda comigo e 10% não. Mas é isso. Depois aqui no mês de outubro, né, temos 3 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro, certo? Porque ainda não foram marcados, né, os jogos das semifinais da Copa do Brasil. Aqui tem data FIFA também. A seleção brasileira joga dia 10 de outubro e dia 15 de outubro. Eu acho que é isso mesmo, dia 10 e dia 15 de outubro. Então, temos aqui uma data FIFA no meio, né? Serão marcados as semifinais da Copa do Brasil aqui no meio, também no mês de outubro. E se o Flamengo avançar na Libertadores, também serão marcados aqui os jogos das semifinais da Libertadores da América. Bem, é isso. Queria pedir aqui para você o seu like, a sua inscrição no nosso canal e para você ativar o sininho para não perder nada. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!